Pegue os cafezinhos. Será que eu falo isso? Melhor não, né? Ei, meninas, o grupinho. Tá dando autógrafo? Vamos, gente, que o palestrante já chegou. Mais conhecimento para vocês. Foram mais de 2 horas, hein? Já está aqui na tela, legal. Todo mundo pronto? Vamos sentar. E o tema central, gente, da tarde é economia colaborativa. E agora eu vou chamar ele, que é um grande amigo. Ele que é da Aura Soluções. E olha só o nome da palestra dele, gente. Ninguém transforma o mundo sozinho. By Economia Colaborativa. Legal, né? Lembra um pouquinho o que a gente falou pela manhã. Vem para cá, Carlos Vinícius. Gente, pode ser melhor as palmas? Uai, não tinha jogo de luz para mim de manhã. Olha. Obrigado. Olá, pessoal, boa tarde. Espero que vocês estejam bem. Estava até falando para o Edmilson ali que palestra pós-almoço é algo meio difícil, né? Já acaba se alimentando, vem um cansaço do dia, né? Mas vamos lá. Hoje eu venho falar de um tema bem interessante para vocês, né? Eu vou falar uma parte mais motivacional, logo em seguida vai ter o Paulo, que vai fazer uma parte mais técnica para vocês, tá? Eu venho tocar em alguns pontos aqui de reflexão, para fazer vocês refletirem um pouco sobre o que vocês fazem no dia a dia, o que dá certo, o que não dá certo, o que eu preciso fazer, o que eu preciso deixar de fazer dentro da minha instituição para que ela cresça, tá? Como a Raiane falou, eu sou Carlos Vinícius, tá? Eu tenho 34 anos, pai da Laura, pai do Arthur agora, né, esposo da Andressa. A gente vem nessa trajetória há um bom tempo, né? A gente vem transformando vidas, minha vida foi transformada, é algo que eu vou contar aqui para vocês também, exatamente por estar dentro dessa parte motivacional, para vocês entenderem o impacto que vocês têm dentro do dia a dia das pessoas. Porque muitas das vezes a gente vai fazendo, e a gente esquece dos mínimos detalhes, das emoções, das sensações que tem o nosso dia a dia. E isso é muito importante para que vocês não desistam dentro do processo. O processo, claro, é um processo longo, é um processo que é de altos e baixos, de acertos e erros, né, de muitas turbulências. E aí o que eu venho falar também hoje, que a gente não pode subir a montanha, o monte sozinho. Nós precisamos de pessoas à nossa volta para que a gente consiga crescer, tá? Dentro disso, né? Alguém aqui já teve a vida impactada por algum projeto? Só isso? Tem mais alguém? Alguém aqui já impactou vidas de pessoas? Ou animais? Ou todo mundo? Então a primeira pergunta que fica é essa, né? Quem você anda impactando dentro da sua vida? O seu projeto, ele está impactando pessoas? Ele está mudando vidas? Porque um dos propósitos do terceiro setor é esse, é o impactar vidas, é o transformar vidas. E hoje, como eu vim falar para vocês, a minha vida foi impactada, né? E a gente fala de histórias de vida para que vocês não olhem com aquele olhar, que tristeza, que dó. Mas sim, eu consigo mudar, eu consigo motivar pessoas a realizarem coisas magníficas dentro do processo, tá? Dentro disso, eu tenho uma trajetória. Eu não sou de Brasília, não sou de Planaltina, estou aqui há basicamente 16 anos, aproximadamente 16 anos aqui. Eu sou de Posse, Goiás, não sei se vocês conhecem, uma cidade muito próxima aqui, a última cidade do Goiás antes da Bahia, tá? É uma cidade muito pequena, hoje deve ter por volta de 40, 50 mil habitantes. Se brincar, só se pegar um bairro aqui de Planaltina, dá a população inteira da cidade. Eu vim para Planaltina, eu tinha apenas 18 anos, eu tinha acabado de sair do ensino médio, me formei, que eu faço aniversário dia 26/12. Eu nunca tive parabéns na escola, sempre tive essa comoção, né? Dia 26/12 está todo mundo de férias,
Um aniversário que quase ninguém lembra também, porque é pós-Natal, então todo mundo está ali nas festas, né? Acaba não lembrando. E eu acabei de fazer 18 anos, eu vim para cá. Por que eu vim para cá? Oportunidade. Só que como todo jovem, eu me sentia muito perdido. Por que eu me sentia perdido? Porque você está saindo do ensino médio, você está no interior, onde eu passei a maior parte da minha vida na fazenda. Então, tirando leite, fazendo rapadura, cortando lenha, cana, dando ração para o gado, fazendo as atividades rurais. E aí você se vê, né, durante esse percurso, sabe quando você não se encaixa? Que você está ali, você ama a sua família, você ama tudo que está à sua volta, só que tem alguma coisa que te incomoda. E aí você vai tentar fazer o quê? Você vai tentar buscar alguma coisa diferente. Você fala, não, isso aqui, eu gosto de estar aqui, de fazer isso, só que isso é muito pequeno para mim. Eu acho que eu posso mais. E é onde surgiu, né? No início, eu fiz quando eu cheguei em Planaltina, eu vim para fazer técnico agropecuária no Instituto Federal. Ainda era colégio agrícola. Né? Quando eu entrei no primeiro ano, o segundo ano foi transformado em FB. E aí eu vim para cá nessa perspectiva, né, de fazer técnico agropecuária, porque eu gostava do que meu avô fazia, gostava de cuidar dos animais, das plantas, né, de estar envolvido ali. E o técnico em si foi uma válvula de escape para mim sair de lá. Né? Então, saí de lá, como eu não tinha pai, meu avô era referência de pai. Então, era meu avô, minha tríade, que eu chamo, né? Meu avô, minha avó e minha mãe. E aí, minha mãe, ainda por cima, só tinha eu, só o filho único ainda. Então, sair de casa com apenas 18 anos, para você vir para uma cidade maior, né? Com tudo que acontecia no mundo, né? Você dá esse primeiro passo, foi terrível. Então, você dá aquele primeiro passo ali, pensando, né, será que vai dar certo? Será que é isso mesmo? Sem saber direito o que fazer. E aí fiz 2 anos, né, de técnico agropecuária, me formei, tenho um certificado lá em casa. Carlos, usou? Para nada. A única coisa foi aprendizado. Né? Foram os 2 anos aí que eu falo que foi a libertação, foi o primeiro passo para me conhecer o mundo lá fora. Conhecer algo que não tinha em posse, que posse não poderia me ofertar naquele momento. E a partir daí eu conheci, né, logo em 2011, eu conheci o terceiro setor. Inclusive foi até um projeto do Hélio lá no Cruzeiro. Então era matuto, não sabia falar, tinha muita vergonha de estar na frente. A gente apresentava trabalho de escola, eu era o suporte do cartaz, eu ficava segurando esse cartaz lá, não queria falar de forma alguma. Só que o mundo sempre ele nos prova, né? Ele te instiga a melhorar. Se você quiser, você vai conseguir. E eu sempre ficava com isso. Se eu quero mudar, e realmente eu já dei esse primeiro passo da mudança, eu vou mudar. E aí em 2011, né, assim, recém-chegado ainda, eu não andava, eu ficava basicamente, meu trajeto era o quê? Era a casa dos meus tios e o instituto. E como era subsequente, eu ficava só meio período. Então era um percurso que eu fazia. Fiz estágio no NBR, então era 3 percursos. Era casa, colégio agrícola, estágio na Embrapa. Não tinha ido ainda para o lado do plano, pegado um ônibus sozinho. E aí surgiu um projeto do Hélio no Cruzeiro, de coleta seletiva. E eu falei, não sei o que é isso. Meu tio falou, é um amigo meu, tá com esse projeto lá, você quer ir? Eu falei, quero. Mas aí você tem que pegar ônibus, você vai ter que dar um jeito de chegar lá. Imagina um jovem, né, de 19 anos, tendo que pegar um ônibus, indo para o colégio agrícola, pegar um ônibus para a rodoviária do plano, meio-dia, horário de pico, tendo que pegar outro ônibus para o Cruzeiro. Do Cruzeiro para Planaltina só tinha 3 ônibus. Se você perdesse um desses, você tinha que pegar de volta para o horário terrível de pico para a rodoviária do plano para poder chegar em Planaltina. E eu fiquei no projeto, né, foi onde que eu descobri o que era ali o início do terceiro setor, né, eu descobri outras coisas que eu não tinha acesso, que é a informação. E a partir daí a gente entra nessa trajetória, né, de conhecer o terceiro setor, me despertou algo maior, quando eu comecei a trabalhar com pessoas. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com pessoas, algo me desafiou ainda, né? Trabalhar com animais e plantas era legal, só que trabalhar com pessoas para mim era mais desafiador. E tudo que me desafia me motiva a fazer melhor ou continuar uma caminhada maior ainda. E aí foi quando eu descobri, né, para vocês verem jornada. Aí eu peguei, estava terminando de fazer o técnico agropecuária, falei, vou fazer o Enem. Aí coloquei a primeira opção, agronomia, e segunda opção, administração. O que aconteceu? Não passei em agronomia, fui fazer administração de empresas, me envolvi mais ainda com a administração,
me apaixonei por empreendedorismo, né? E foi quando eu dei essa pausa também do terceiro setor. E dentro dessa perspectiva, observei um tanto de coisa. Um moleque que saiu lá de Posse com 18 anos, veio parar numa cidade grande. Por ser curioso, eu comecei a perguntar mais, a tentar entender mais situações, mais processos. E de repente, eu estava dentro de um curso, né? E dentro da minha família, eu sou um dos poucos que tem o ensino superior, né? Graças a Deus consegui fazer MBA, ter um monte de pós-graduações, né? Então assim, eu tenho orgulho de tudo que eu construí e de olhar para trás também e ver que eu não desisti. Apesar que muitas das vezes dentro desse processo, eu acabei querendo desistir. Foi quando eu ligava para minha mãe e falava: mãe, quero voltar para casa. E ela: a decisão você já tomou, agora você vai ter que aguentar até o final. Mãe, né? Ao mesmo tempo que eu sei que estava doendo no coração dela de falar isso, que eu tenho certeza que ela queria falar assim: não, meu filho, vem, volta, que a sua casa está aqui, a sua cama está aqui, as suas coisas estão aqui, então vem que eu venho te abraçar. Mas ela enxergava, né, como toda mãe tem esse olhar na frente, né, de falar: eu acredito no potencial dele, eu sei que ele precisa ficar mais um pouco, né? Não é tempo dele desistir. Dentro disso, eu voltei de novo para dentro do terceiro setor. Tá? E daqui a pouco eu vou conectar todas essas pontas para vocês entenderem o poder que tem o terceiro setor. Em 2014, eu conheci o projeto da ForCoach, que é um projeto do segundo setor, que eu não sei se foi hoje de manhã, a palestra do segundo setor, do segundo e do terceiro setor. E aí, ela é um segundo setor, só que todos os anos ela estava na segunda edição do projeto Jovens Líderes, porque ela tinha a necessidade, ela via a necessidade de prestar um suporte para os jovens. E aí foi quando eu encaixei diretamente nesse projeto. Eu voltei para dentro do terceiro setor, dentro dessa conexão que ela fazia, né? Então tem esse paralelo, né, do segundo setor também pode prestar serviço, pode prestar ali, pode ajudar o terceiro setor de alguma forma. E dentro disso eu conheci os Jovens Líderes, eu me apaixonei pelo projeto, porque foi um projeto que mudou a minha vida. E ela, sendo o segundo setor, ela conectou, fez um projeto, desenhou um projeto tão bonito para jovens e sem cobrar R$1. Eu cheguei no primeiro dia lá, né, do projeto, tinha um coffee break assim maravilhoso. Eu olhava para aquele coffee break e eu falava assim: por que tanta fartura? Né? De onde vem tanta fartura? Né? Por que ela está fazendo isso? Ela já está bem, a empresa dela já é conhecida nacionalmente, já é presidente de vários projetos, né? E estava dentro do Sebrae também, então por que ela tem essa necessidade? Isso me causou muita curiosidade. E foi quando eu entendi que o segundo e o terceiro setor, eles podem como devem trabalhar juntos e ambos têm um papel importante dentro desse processo. Durante esse processo, eu fui convidado por uma das facilitadoras do projeto Jovens Líderes para executar um outro projeto. Ele falou: cara, você tem muito potencial, eu quero você junto comigo nesse projeto. E aí foi quando a gente conheceu a geração empreendedora. E aí foi onde eu tive o primeiro contato com facilitação. Dentro do projeto, eu consegui, ali eu estava com 23, 24 anos, eu tinha metade dessa estrutura, sem barba, parecia um jovem de 12 anos. Dentro desse projeto, eu consegui capacitar mais de 500 jovens, de 18 a 25 anos, em mais de 7 satélites de Brasília e mais 3 ou 4 cidades em torno. Então, eu rodei com esse projeto, capacitando, falando sobre empreendedorismo, sobre crescimento, sobre liderança. E aí é onde a gente entra exatamente, né, no hoje. Né? Depois de tanto tempo, eu sou empreendedor, hoje eu tenho 2 empresas, sou professor, palestrante, consultor, amo marketing, gosto de estudar, gosto de tecnologia, gosto de processo. E aí a gente vai vendo que um dia alguém apostou em mim. E tem muita gente dentro das instituições de vocês que estão apostando em vocês, porque elas sabem que vocês vão apostar nelas em algum momento. E aí, por mais frágil que seja, por mais deficitário que seja a sua instituição, talvez ainda está começando, às vezes já tentou desistir várias vezes porque a coisa não vai, às vezes porque não conseguiu uma emenda, às vezes porque não conseguiu um patrocínio, às vezes porque você tirou o dinheiro do seu bolso para poder sustentar aquele projeto, às vezes você trabalhou o mês inteiro, pegou o seu salário para poder ajudar alguém, para poder fazer com que sua instituição não morra.
mas lembre-se que sempre tem alguém te olhando. Se vocês estão aqui hoje, porque vocês estão buscando conhecimento para poder ajudar cada vez mais essas pessoas. E essas pessoas, eu vou pedir, por favor, só uma água. Uma água para mim, por favor. E dentro desse processo tem sempre alguém apostando, né? Ou querendo que você faça essa aposta nessa pessoa. E dentro do nosso processo, a gente entende, né, que naquele momento que o Hélio me acolheu, que eu descobri que era o terceiro setor, que a UANG veio com aquele projeto maravilhoso, e ela apostou em todos aqueles jovens, que eram 20 jovens por turma. Ela colocou aquela ficha na gente, ela que sabia que ela estava construindo um futuro melhor. E hoje, todos esses jovens, eles estão em algum canto, em algum momento, fazendo alguma coisa diferente. E para ela, acaba sendo algo muito valioso. Obrigado, Milton. Deixa eu bem aqui. E acaba sendo algo muito valioso. Então, o que eu aprendi durante esse processo, né? Que o terceiro setor, ele não entrega só um projeto. Ele não entrega só uma mudança de vida temporária. É algo que, ó, para vocês verem, foi 2014, nós estamos em 2016. Eu ainda sou grato e sou impactado por algo que aconteceu lá atrás. E eu tenho essa gratidão para daqui 100 anos, se Deus permitir, né? Pelo resto da vida eu vou ter essa gratidão, porque mudou a minha vida, mudou a história da minha família. E aí eu costumo falar, né, igual eu falei para vocês, eu venho da geração que eu estou rompendo barreiras. Eu venho da geração que minha tríade, meu avô não teve a 2ª série, minha avó não passou da 4ª série, minha mãe conseguiu fazer só o 3º ano, o magistério, né? Só. Então, eu estou rompendo e fazendo e vivendo coisas que eles não conseguiram viver. É culpa deles? Não. Cada um tem o seu momento. Cada um provoca aquilo que precisa mudar dentro da sua vida. E eu eu estou fazendo isso. Eu estou rompendo barreiras. Para que a minha filha, eu até conversa com a minha esposa esses dias, né? Eu falei, se não fosse a minha geração, né? Se não fosse eu, ela, talvez eu teria que esperar a geração dos meus filhos para superar alguns laços, quebrar alguns ciclos. E quando que isso iria acontecer? Então, quando eu tenho essa percepção que eu posso fazer mais pelo outro, mais pelo meu projeto, mais pela sociedade, mais por tudo que está à minha volta, eu consigo sim romper essas barreiras e fazer com que isso aconteça. E aí é onde nasce, né, o princípio da colaboração, que é um dos nossos temas. Porque são pessoas fazendo conexões, são pessoas integrando um ao outro para que as coisas aconteçam de uma forma diferente. E aí é onde as coisas realmente acontecem, tá? Dentro disso, né, como eu falei para vocês, eu saí de casa muito novo, e aí eu sempre tinha essa dor. Como eu tinha, na minha turma, eu lembro do 3º ano, nossa turma tinha umas 40 pessoas na nossa turma. E aí todos tinham falavam assim, o que eu vou fazer quando acabar, quando eu fazer meu 3º ano, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer técnico agropecuária, não quero estudar mais não, já chega, eu não aguento mais estudar, outro eu vou mudar para Goiânia, outro eu vou para São Paulo. Só que a grande maioria, você enxergava assim, um monte de interrogação na cabeça. Por quê? Não só o fato da gente ser no interior, e muitas das vezes, você não tem essa perspectiva de olhar para fora. E muitas das vezes a gente tem até a perspectiva de olhar para fora, só que olha com medo. Porque de 40, quantos têm coragem de fazer o que eu fiz? De sair tão cedo de casa, né? Sendo filho único, enfim, não tendo pai, morando no interior, sem ter a fala ativa, com muita vergonha. Quantos se assumem esse papel? E aí é onde, dentro do projeto Jovens Líderes, da UANG, ela tinha um concurso, né? Você tinha que escrever um projeto lá e você ia ganhar, né? Foi o primeiro, vamos dizer assim, a primeira emenda que eu ganhei na vida, né? O primeiro lugar ganhava R$2.000 e o segundo lugar ganhava R$1.000 para poder rodar a ideia, né? E graças a Deus, né, ao meu esforço também, eu consegui ganhar em primeiro lugar a minha ideia. E qual foi a minha ideia? Evitar que os jovens saiam do ensino médio perdidos. Quando eu cheguei aqui, lá dentro do colégio agrícola, tinha o subsequente e também tinha os internos, que ficavam lá o dia todo. E grande maioria, minha turma tinha umas 30 pessoas.
grande maioria, 80%, estava ali sem saber o porquê que estava ali. Porque veio do interior, muitas das vezes, grande maioria no tempo, eu não sei agora, mas o Colégio Agrícola, lá em 2012, ele acolhia muita gente do entorno, dos Goiás, né? Vinha gente de Minas para poder fazer, porque é um dos únicos que tinha no tempo, né? E tinha mais fácil acesso. E todos tinham interrogação na cabeça. A gente conversando em roda, por que você está aqui? Não sei. Passei, fiz a prova, passei e estou aqui. E é isso. E aí quando eu tomei a decisão, que foi uma decisão dolorosa, porque qual que era o meu intuito? Vim para Brasília, formar 2 anos, retornar de novo para lá, porque tinha muitas oportunidades, né? Só que essas oportunidades eram o quê? Eu tinha que entrar para dentro de uma fazenda, ficar 15, 30 dias sem voltar em casa, basicamente isolado. Depois vim em casa, voltava de novo, 15, 30 dias dentro da fazenda, e esse era o percurso. E eu olhei e falei, eu acho que isso não é para mim, né? Para muitas pessoas, como eu tenho amigos que continuaram carreira e que amam o que faz, para mim não fez muito sentido. Eu me senti incomodado quando eu pensei, falei, cara, eu já andei tanto, né? Não que lá eu não tivesse sucesso, mas eu prefiro nesse momento olhar mais, ir mais pro humano, né? Trabalhar mais com pessoas. E aí eu fiz o projeto, né? Meu projeto foi desenhado exatamente para isso. Foi o meu primeiro projeto ali estava bem novo, então uns 20 anos, mais ou menos. E eu queria criar um projeto onde eu pudesse levar a experiência para dentro da sala de aula antes do Enem. Por que levar a experiência? Porque é diferente chegar, vocês são uma turma de 3º ano. É diferente chegar um advogado aqui e falar como é que funciona a profissão dele. Um médico chegar aqui e falar, minha profissão é isso, eu faço isso, né, eu amo por isso. Chegar um empresário e contar a história dele também. Então, minha ideia era levar esses profissionais para dentro da sala de aula, né, em formato de palestras, e contar por que isso iria impactar. Porque o Carlos ia ouvir e falar, nossa, eu acho melhor eu ser empresário do que ser um agrônomo. Poderia eu encurtar 2 anos, né, de aprendizado, de estudo, de esforço, fazendo algo que talvez fosse me levar ao sucesso mais rápido, ou uma estabilidade mais rápida. E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? E a gente levou esse projeto, a gente trouxe, desenhou o projeto e fez isso. E isso impactou demais, porque é diferente, como eu falei para vocês. Você pega jovens de 16, 17 anos, 18 anos, eles ainda não têm noção de como muitas das vezes funciona o mundo lá fora. E o mundo lá fora, ele é avesso. Ele pode te acolher, pode não te acolher, né? Como eu vejo, eu tenho amigos, tenho primos, parentes que eles ficam 4 anos, 11 meses e 30 dias numa faculdade de Direito, e ele fala, não quero fazer veterinária. 5 anos. Você imagina algo dessa forma? Você perder 5 anos, às vezes, fazendo algo ali, porque não é o seu desejo, é o desejo, às vezes, do seu pai, é o desejo da sua mãe. Às vezes é um desejo antigo que você tinha, só que você não tem percepção de como funciona. E tudo isso gera esse impacto e faz com que você não consiga os objetivos. Depois disso, né, eu voltei de novo para dentro do projeto da ForCoach, dos Jovens Líderes, como voluntário. Porque eu já tinha passado por um monte de situações e de processos. E é onde que vocês também têm que começar a contar as histórias de vocês. Que vem a questão do posicionamento, que vocês vão conhecer e vão passar também. Porque a história de vocês impacta e muda vidas. Porque a forma que vocês passaram por um processo, por uma dificuldade, às vezes pode ser o degrau para outra pessoa falar, não, eu também consigo. E por isso que eu conto a minha história muitas das vezes, para mostrar para vocês que independente de idade, de crédulo, do que for, vocês são motivação para outras pessoas e tem muitas pessoas olhando para vocês todos os dias e falando, qual que é o seu nome? Aline? Arlene? Nossa, a Arlene manda muito bem. Um dia eu quero fazer o que ela faz. Eu quero ter essa garra que a Arlene tem, de levantar todo dia, estar aqui brigando. Eu gostaria de ser igual a Arlene. Só que muitas vezes essas pessoas não falam, mas elas observam a todo momento vocês, tá? E onde gera todo esse impacto, tá bem? E aí eu voltei, né, como coordenador e facilitador com 22, 23 anos. Eu lembro até hoje que eu fui lá para Girassol, fica lá próximo de Cocalzinho, né, ficou muito conhecido recentemente, né, ou um tempo por causa do Lázaro, enfim, né, veio à tona ali, mostrou um pouco da cultura, do que é lá.
Eu lembro que eu cheguei com 22, 23 anos, como eu falei para vocês no início. Sem barba, metade do que eu sou hoje. Eu montando o som, eu lembro até hoje que eu estava montando o data show, montando as coisas, e o pessoal veio um e perguntou, e o professor, vai vir? Porque já está quase atrasado. E eu até com vergonha de falar, não, eu sou o professor. Porque é a questão da credibilidade, da postura que você tem, de como você entrega. E muitas vezes as pessoas têm essa percepção, até você abrir a boca e começar a falar, a mostrar a sua capacidade através da fala, o seu conteúdo através da sua fala. E aí você começa a impactar. E as pessoas começam a olhar e falar, caramba, esse moleque tem 22 anos, está aqui me falando de um tema super importante, que está impactando a minha vida. Se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Tá? E aí onde a gente fez, né, eu rodei, foram mais de 500 jovens. Hoje eu tenho aqui em Planaltina, inclusive, algumas empresas que foram abertas porque eu consegui plantar uma sementinha do empreendedorismo lá atrás, dentro desse projeto. E empresas que às vezes eu passo, falo assim, Carlos, obrigado por você ter falado sobre empreendedorismo, para me dar o primeiro passo, porque eu estava com muito medo. Aí no curso você falou, não, só experimenta, faz lá para ver. A pessoa foi, experimentou e hoje está com a empresa aí com quase 10 anos. Então, assim, é uma sementinha que você planta, só que às vezes o colher não é agora, o colher é daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 10 anos, é uma semente a longo prazo, tá? Dentro disso, né, no fim, o que mudou na minha vida, né, não foi só uma oportunidade, foi uma conexão. Eu aprendi que quando eu me conecto com outras pessoas, as coisas mudam. Existem movimentos que só outras conexões conseguem fazer. Um projeto como esse aqui, só o Hélio fala assim, só o Hélio daria conta de fazer, organizar tudo. Vim aqui na frente palestrar, ir ali mexer no som, colocar uma música, receber o pessoal, cozinhar, né, fazer o material gráfico, organizar as cadeiras, lembrar do espaço. Uma pessoa só é impossível de acontecer. Só quando eu me conecto com outras pessoas, e pessoas que têm a mesma percepção, os mesmos valores, os mesmos princípios, a tendência é que você consiga caminhar, e essa caminhada ela não ser tão dolorosa. Por quê? O que eu descobri dentro do terceiro setor e venho batendo muito nessa tecla? Tem muito dono de instituição que coloca o seu estatuto debaixo do braço e fala, esse estatuto é meu e é intocável. Essa instituição é minha e é intocável. Eu não posso compartilhar a minha ideia com ninguém. Essa ideia minha aqui é maravilhosa. E muitas vezes a ideia é maravilhosa só dentro da sua cabeça. Às vezes é um projeto lindo, maravilhoso, só que a hora que você vai rodar ele, você coloca no papel, você fala, meu Deus, isso não funciona. E você só vai ter essa percepção compartilhando isso com as pessoas corretas, claro. Então, quando você compartilha com pessoas com a mesma energia, com o mesmo foco, com a mesma caminhada, isso muda muito o seu status. Porque você tem ideias que complementam o que você já tem, melhoram a sua instituição e faz com que seu projeto realmente saia do papel. E muitas das vezes tem muitas ideias suas que há 10 anos atrás você teve essa ideia, até hoje ela não saiu do papel. Porque você não compartilhou com ninguém, você não colocou energia nela. Às vezes você está vivendo o sonho de outras pessoas, ideia de outras pessoas, executando outros projetos. Quando você olha a sua gavetinha lá todos os dias, está lá com seus projetos, que são maravilhosos, que levam impacto. E muitas das vezes esse impacto ele tem que começar por ali, pertinho da gente, tá? Dentro disso, né? O que nasceu do terceiro setor virou um caminho de vida. Então foi algo que me levou, né? Que foi assim, foi um impulsionador. O terceiro setor. Depois que eu conheci como é que funcionava o terceiro setor, eu comecei a dar mais valor. E ao mesmo tempo eu ficava com aquela ideia assim, que eu olhava para dentro do terceiro setor, eu falei, nossa, o terceiro setor precisava se profissionalizar mais. O terceiro setor poderia ter uma cara diferente. Porque o primeiro setor está caminhando. Com a gente ou sem a gente, o primeiro setor está caminhando. Segundo setor, normalmente, os empreendedores, né, as empreendedoras, eles estão fazendo acontecer todos os dias. Ele levanta todo dia, ele faz acontecer, ele busca cliente, ele capta, ele vende, ele faz a coisa acontecer. E por um tempo eu olhava para o terceiro setor e falei, por que o terceiro setor tem tanta essa divisão? Porque a gente tinha sempre os grupos de empresários, todo mundo se ajudando. Se eu não tinha um produto, eu mandava para o outro. Se o outro não tinha, me mandava. Se eu atendia moda feminina, eu não tinha masculina, eu mandava para quem atendia masculina. Se eu não tinha um sapato, eu mandava para quem tinha um sapato. Eu olhava para o terceiro setor, todo mundo com estatuto aqui, não me toque.
tinha muito essa divisão. E aí eu fiquei muito feliz de um tempo para cá, e tem pouco tempo, que o terceiro setor ele começou a se profissionalizar mais. As pessoas começaram a olhar para o terceiro setor com a ideia totalmente diferente, distinta. Né? Igual um empresário, igual eu olho para a minha empresa, eu vejo hoje os gestores das instituições olhando para o terceiro setor, para a sua instituição, com o mesmo profissionalismo, né? Cuidando ali do marketing, do posicionamento, de tudo que tem dentro da instituição. E aí, dentro dessa perspectiva, né, por que eu falei tudo isso? Dentro dessa trajetória, né, eu quebrei várias vezes, né, eu cheguei a ficar devendo mais de 100 mil reais de empresa que rachou mesmo, exatamente por quesito de quê? Controle, mesmo fazendo administração, mesmo fazendo um monte de curso, mas se você não tiver a ciência de que você tem que estar lá dentro, sair um pouco do operacional, olhar um pouco o horizonte do planejamento, de como tudo funciona, você não faz as coisas acontecerem. E foi assim, eu entrei numa zona de conforto, né? Você é muito novo, você começa as coisas a andarem, e aí chegou um momento que eu quebrei, simplesmente quebrei. Perdi o controle de tudo que tinha. E eu conheço muitas instituições, né, que elas começam e não conseguem. Chega ali 1 ano, 2 anos, as pessoas, não consigo, isso não é para mim, isso não funciona, desiste. Você vê o tanto de CNPJs que eu falo, né, cancelados por aí, de instituição, são muitos, muitos. Por quê? Seja no primeiro, segundo ou terceiro setor, é algo que você tem que ter um compromisso gigantesco. Porque você não está cuidando só de uma instituição, você está cuidando de sonhos de outras pessoas. Você está cuidando de sonhos de muitos outros Carlos Vinícius por aí. Né? Quantos outros Carlos Vinícius às vezes passaram pelas instituições de vocês e às vezes por vocês estarem muito dentro do processo do operacional, vocês acabaram passando desapercebido. E são essas histórias que fazem vocês se motivarem e crescerem cada vez mais, tá? E aí a outra mudança que eu vi também foi quando o terceiro setor começou a se mobilizar. Quando eles começaram a se mobilizar, as pessoas começaram, uma instituição começou a entrar em contato com a outra, começou a fazer essas conexões, dividir tecnologia, dividir conhecimento, eles começaram a crescer, tá? Tá, Carlos, o que isso tem a ver com a economia colaborativa? Né? O que é a sua história? O que você saiu lá de posse? Né? Que você tocava boa e fazia rapadura? O que isso tem a ver com o seu hoje, com a economia colaborativa? E aí é onde a gente entra, né? É quando as pessoas e organizações compartilham recursos, tempos e bens, igual eu falei para vocês. Quando todo mundo criou uma rede, essas pessoas conseguiram me atingir, da mesma forma que atingiu muitos outros jovens. E aí é onde que entra a graça, né, da economia colaborativa. Hoje vocês vivem num mundo cheio de economia colaborativa. Eu estava até lembrando, criando os slides, muita gente que vai lembrar do peixe urbano, né, que tinha há muito tempo atrás. Acho que foi um dos primeiros exemplos tecnológicos de economia colaborativa, que você comprava ali, 10 pessoas compravam o ingresso do cinema e isso é mais barato. Ou compravam o ingresso para o zoológico, enfim. Né? Ali começou, acho que foi um dos princípios da economia colaborativa dentro do segundo setor, onde todo mundo se junta para fazer determinada coisa. E aí nós temos Netflix, né? Que se hoje a Netflix cobrasse, por exemplo, sei lá, R$200 por mês, para você ter tudo aquilo ali, talvez fosse barato. Só que ela teria muito menos milhões de pessoas acessando. Qual que é o segredo? Ela pegou um pouquinho de cada, só que ela atende zilhões de pessoas. Uber, a mesma coisa, economia compartilhada. Uma pessoa tem um carro em casa, ela precisa gerar uma renda, ela vai transportar pessoas de um lugar para o outro. Então ela está gerando ali colaboração com o seu meio. Como tem muitos outros exemplos de economia colaborativa. E aí é onde a gente começa a olhar, né, os serviços voluntários, onde você presta serviço para outras instituições, campanhas conjuntas, às vezes vai ter, sei lá, agora está a onda das corridas, né? Acho que todo final de semana agora tem uma corrida aqui para Planaltina de alguma coisa. Agora vai ter a corrida dos sedentários, inclusive eu estou precisando fazer. Vai ter corrida dos sedentários agora. Então, assim, é um movimento. Às vezes a pessoa vai fazer uma corrida como essa, aí você pode pegar, às vezes você tem um projeto sobre saúde, às vezes você conversa com a pessoa, entra em contato para você montar lá um stand para falar sobre saúde, sobre bem-estar, né? Porque assim, você já pega o gancho, as pessoas estão ali procurando saúde. Então são conexões, você sempre tem que estar ligado no que está acontecendo no momento para criar essa colaboração. Tá? E o motor da colaboração em si, né, a gente entende que são o quê? Recursos ociosos, organização e confiança. Por quê? Muitas vezes a gente tem muita coisa parada.
A gente é um acumulador, eu falo que é obeso de conhecimento. Às vezes a gente vai pegando conhecimento, não, tem que estudar isso aqui. Ah, não, tem que saber o que é marketing. Ah, não, tem que saber o que é controle financeiro. Ah, não, tem que saber... Então, assim, a gente começa a absorver muito conhecimento, só que na prática, você não mexe, você não faz. É a mesma coisa de eu ter um carro em casa, uma Ferrari, e eu não andar nela. Porque às vezes eu não sei dirigir. A mesma coisa da gente. Às vezes tem tanto conhecimento, só que a gente não sabe direcionar para onde vai esse conhecimento. E isso impacta muito. E quando eu tenho esses recursos ociosos, né, eu preciso fazer com que ele se desenvolva. Eu tenho que colocar ele em prática de alguma forma. Porque senão vira apenas uma informação dentro da sua cabeça. E aí você começa a pensar, né, igual tem muitas pessoas. É os gênios dos projetos. Todo dia pensa num projeto diferente. Ah, nossa, esse projeto é legal. Ah, não, esse projeto é legal. Ah, nossa, eu criei esse projeto. Só que aí você vai colocando tudo dentro da gaveta. Na gaveta, só que você não executa esses projetos. Então, acaba que isso impacta muito, tá? Organização e plataforma. Então, funcionar como organização é ter essa ciência, igual eu falei para vocês. Dentro do segundo setor, muitas das vezes, a gente como empresário, a gente começa a mapear e ver os processos que funcionam e não funcionam. E aí a gente cria uma base para tudo. Então, tem um processo aqui de venda, tem um processo aqui de atendimento, tem um processo aqui de contratação. Então, assim, a gente cria vários setores e muito tempo eu vi dentro do terceiro setor que ficava um pouco bagunçado. Porque, normalmente, o gestor ele fazia tudo. Ele ia comprar, ele queria executar o projeto, ele queria palestrar também, e ele queria estar em todos os cantos ao mesmo tempo. Isso é sobrecarga. Então, muitas das vezes é melhor eu compartilhar, às vezes eu ganhar menos dentro do processo, e eu ganhar, não falo só capital, tá, gente? Tempo. Porque hoje a gente tem um negócio chamado tempo que não tem dinheiro que pague. E muitas das vezes vocês se dedicam mais à instituição de vocês do que muitas vezes à sua própria família. E isso, a longo prazo, ou médio a longo prazo, isso impacta diretamente em quem vocês são. Porque eu conheço muitas pessoas hoje, muitos gestores de instituição, que falam assim, Carlos, não aguento mais. Agora eu tenho que escolher, ou eu escolho minha esposa e meus filhos, ou eu escolho a minha instituição. Chega no momento que a bomba é uma bomba relógio. Porque muitas vezes você não conseguiu partilhar. Você está carregando todo esse peso, né? E querendo ou não, você cuidar de outras pessoas é pesado. Você pegar uma mãe de família ali e ajudar ela a passar por uma barra, é pesado. Sendo que você olha para dentro da sua própria casa e você vê que você está passando uma barra também. E muitas vezes eu tenho que fazer essa reflexão, de olhar para dentro de mim e falar, o que eu preciso mudar? Quem que eu preciso trazer para esse processo? Quem que eu preciso tirar desse processo para que as coisas funcionem? Tá bom? E claro, confiança. Igual eu tive a confiança de fazer muitas coisas, vocês precisam ter confiança de dar esse primeiro passo. Carlos, não sei o que é emenda, não sei onde eu busco, não sei onde eu busco um patrocínio. Vamos lá, vamos estudar, vamos focar naquele que realmente funciona, né? Criar uma estrutura melhor ali, definir os processos, inclusive dentro do podcast do terceiro setor, né, eu trouxe ali alguns exemplos bem práticos de organização do dia a dia, seja você organizar uma pasta, porque muitas das vezes, igual eu comentei lá, às vezes você fala, me manda aí um ofício. Nossa, não sei onde está logo. Fulano, onde está logo para fazer o ofício? No papel timbrado. Como é que faz o papel timbrado? Cadê o CNPJ da instituição? Até que você fale com 30 pessoas, para você achar para fazer um ofício, você já perdeu a oportunidade. A oportunidade, o pessoal fala, antes passava a cavalo, agora passa igual o papaléguas, né? É um ponto para o outro. E às vezes um detalhezinho, às vezes a falta de organização de pastas dentro da sua instituição, às vezes é um ofício, às vezes é documentos que você enviou. Nossa, eu perdi o documento aqui, tem como você me mandar de novo? Olha o desespero. Me mandar de novo, já não tem nem os seus dados, como é que eu vou fazer esse documento? E a vergonha de você pedir para a pessoa, tem como você mandar os seus dados de novo, para me fazer o ofício? Isso mostra desorganização, mostra falta de preparo. E é nos pequenos detalhes onde vocês são pegos. Falei da observação? Às vezes vai ter outra pessoa com um pouquinho mais de organização que vai estar um passo à frente de vocês. Tá? E aí é onde vocês têm que ter essa perspicácia. Tá? E no terceiro setor, né, a gente trabalha basicamente 4 moedas. Tá? Questão do tempo. Então a gente tem horas de voluntariado, mentorias, mutirões. Vocês reúnem ali muitas pessoas que fazem parte do processo.
A questão do talento, né, que são as competências. Então, assim, muitos de vocês são bons, por exemplo, nossa, eu sou bom em captar recursos. Nossa, eu sou bom em fazer reunião. Manda eu fazer reunião, só fala o que é que eu vou lá e resolvo. Ah, outros são bons em gestão, gerir ali a equipe, né? Outros são bons nas finanças. Deixa que a parte financeira aqui eu desenvolvo com maestria. As redes também, então agora eu falei para vocês da questão das conexões, quanto mais redes vocês fazem, mais confortáveis vocês ficarão dentro desse processo. Por quê? Enquanto tem muita gente batendo cabeça, ficando com o estatuto debaixo do braço, do cheio do não me toque, o projeto é meu, a instituição é minha, e ninguém mexe, tem muita gente fazendo rede aí voando, anos-luz, tá? Então a gente tem que ter essas noções. A questão dos recursos também, então o que eu tenho de recurso? De dinheiro, de espaço, de transporte, de equipamento. Eu sempre tenho falado, toda instituição, ela deveria ser autossustentável. Por quê? Eu tenho que procurar maneiras de ter sempre o meu caixa. Porque pode ser que a promessa do patrocínio não chega, a promessa da doação não chega, pode ser que a emenda não caia. Então, como é que eu sustento todo o meu projeto? E quais as formas que eu consigo gerar riqueza para dentro da minha instituição? Então, eu não posso apenas ficar lá, não, porque eu passei no mercado, vão me doar os alimentos, porque vão me doar ali X em dinheiro, porque vão me ajudar ali. E o se? É apenas uma promessa. E quantas pessoas dependem desse se, desse sim de vocês para que executem? Então, muitas vezes a gente tem que se preparar. Como é que eu vou conseguir monetizar? É fazendo bazar, é fazendo corrida, é evento. Como é que eu vou gerar riqueza? Para que eu não fique dependente 100% de outras pessoas, para que a sua instituição ela rode bem, para que ela cresça, tá? Então eu preciso ter essas noções de tudo que eu tenho, de material, de espaço, para que as coisas aconteçam, tá? E aí, qual dessas moedas está parada aí na sua organização? É o tempo? É o talento? É a rede? É o recurso? Então, é uma avaliação que vocês precisam fazer ali a todo momento, tá? Se é tempo, como é que eu consigo organizar? Porque hoje a gente vive assim, né? Acho que 90% das pessoas que você fala, você está bem? Não estou bem. Como é que andam as coisas? Nossa, não estou tendo tempo para nada. O dia podia ter 26 horas, 30 horas. E muitas das vezes essa percepção do tempo é mais a organização do seu dia a dia. Porque mesmo se o dia tivesse 100 horas, você ainda não teria tempo. Não teria tempo. Você não, é a mesma coisa que eu costumo falar, né? Se você não consegue gerir R$100, imagina 100 mil. E muitas das pessoas, e eu falo isso com muita franqueza, né? Tem muita gente que fala assim, nossa, o meu sonho é ter uma emenda de R$500 mil. Você conseguiria gerir R$500 mil hoje? Com a estrutura que você tem, com as pessoas que você tem, com os processos que você tem? Então, assim, são pouquíssimas pessoas que pensam dessa forma, que às vezes você pensa no valor, mas esquece de todo o processo. E aí é uma grande responsabilidade que você tem na mão. Então, começa a gerir o que você tem hoje, seja 100, seja 100 mil, seja 1 milhão, começa a gerir o que você tem, para quando você chegar lá na frente, você está preparado. Porque muitas instituições hoje, elas não conseguem ir melhor por causa da falta de preparação desse processo. É igual tem a frase do Homem-Aranha, né? Grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Quando você tem uma instituição, você está lidando com pessoas. E quando você pega, por exemplo, dinheiro de terceiros para executar essas benfeitorias, é mais responsabilidade ainda dentro desse processo. E eu preciso ter essa atenção, tá? E aí eu quero que vocês pensem com essa colaboração, né? Igual eu perguntei para vocês de quem vocês impactaram, ou pessoas que se sentiram impactadas, né? Ou que vocês impactaram, ou que se sentiram impactadas. Pedi para vocês pensarem naquele momento ali, exatamente porque eu fui impactado. E aí eu queria que vocês colocassem aí no papel de vocês, né? Para vocês lembrarem, né? Quem foi que te acolheu? Tem uma pessoa que acolheu vocês igual me acolheu naquele momento? Que te deu um norte? E aí eu queria que vocês colocassem essa pessoa no papel, se vocês lembrarem o nome ainda. E eu queria que vocês fizessem uma outra atividade. Vocês colocar o nome de quem ou o que você pode acolher nos próximos 30 dias. Então, Carlos, eu tenho uma pessoa que eu quero acolher, que eu posso fazer algo diferente, ou que eu poderia fazer ali uma parceria. Então, podem colocar o nome dessa pessoa, que é um exercício para vocês
vocês têm até 30 dias, que é bastante tempo, tá? Para vocês pensarem nessa pessoa, ou um projeto que vocês precisam executar ou tirar da gaveta, pode ser algo nesse sentido também, para que incentive vocês a olharem de forma diferente para o que vocês têm daqui para frente, né? Que eu costumo falar assim, até agora foi o aprendizado, e daqui para frente vocês vão ter execução. Então, vocês vão colocar o nome dessa pessoa, ou um projeto aí, mentaliza essa pessoa, é onde vocês precisam acolher. Né? Então, assim, não, eu preciso acolher melhor a minha instituição, determinado projeto, determinada pessoa, e vocês vão fazer esse exercício exatamente para vocês poderem, né, começar a colocar a mão na massa, tá? Com isso, eu vou pedir para vocês, para a gente fazer uma outra atividade. Essa atividade aqui é uma atividade de colaboração e conexão, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão juntar em duplas, tá? Cada pessoa vai ter 2 minutos, aí vocês podem cronometrar aí entre vocês, tá? Esses 2 minutos. Por que eu quero que vocês fiquem em dupla? Primeiro, vocês vão falar aqui qual habilidade você tem e pode colocar a serviço de alguém aqui. Então, assim, quem veio de dupla, já se conhece, tenta aí se misturar para não ficar, que um já vai conhecer o outro querendo ou não, né? Mesmo o próximo já vai conhecer. Então, preciso que vocês se conectem, tá? De 2 em dupla. E aí, a partir daí, vocês vão compartilhar. Qual a habilidade que você tem? E aí, uma pessoa vai falar qual que é essa habilidade, né? Vai falar ali qual a habilidade que você pode compartilhar. Depois, você vai colocar qual recurso ocioso existe na sua organização hoje. Então, você vai falar assim, Carlos, é tempo. Eu tenho, por exemplo, tenho computadores lá que estão ociosos. Eu tenho mão de obra que está ociosa também. Eu tenho muito parceiro bom, mas eu não acabo não utilizando. Então, vocês vão olhar para dentro de recurso, né? O que está parado dentro da sua instituição que você pode estar fazendo e qual impacto você quer gerar em 2026. E essa daqui de todas, é uma das mais importantes, tá? Você vai falar, uma pessoa vai falar e a outra também, tá? Fazer esse compartilhamento. Eu quero que vocês gerem essa conexão, de falar realmente qual o impacto que você quer gerar esse ano. Mostra para essa outra pessoa, para esse possível parceiro, que agora eu falei para vocês, são conexões. Daqui pode sair parcerias, pode sair pessoas que ajudem você a chegar em um outro nível, ou os dois juntos chegarem em um outro nível, tá? E com isso, no final da fala de vocês, vocês vão trocar o contato e a rede social. Já é um bom começo de conexão, tá? Então você vai pega o contato da outra, já manda um oi e troquem ali principalmente o Instagram, as redes sociais que vocês mais utilizam. Carlos, por que isso? Lembra da conexão? Às vezes você vai lá, dá uma força no seu parceiro. Acabou de vai fazer um projeto agora, você vai lá, deixa um curtir, deixa um comentário. É algo tão simples, tão básico, mas que gera um impacto gigantesco dentro do processo. Então vocês vão ter esse momento de conexão, tá? E aí, caso termine rápido, queiram trocar, se vê alguém ocioso, pode trocar de novo, tá bom? Então vamos lá? Vamos fazer essa conexão aí? Pessoal, vamos fazer esse processo em pé, para vocês, de preferência, se vocês quiserem vir mais para cá, porque aqui tá fresco. Só para vocês não dormirem, tá? E aí, quando vocês fizerem a primeira rodada, eu vou pedir para vocês girarem de novo mais uma rodada, tá? Para vocês conhecerem outra pessoa.
E aí, pessoal, vamos fazer mais uma troca. Vocês compartilharem mais um pouquinho, mais uma vez. Continua, aham. Ah, agora tá top. Vamos girar, vamos girar. Mais uma vez. Não esqueçam das redes sociais, tá? Caiu? Mas tá acabando também. Tá de boa. Eu acho que foi a bateria. Tá 5. Não, mas tá de boa. Pessoal, vamos finalizando aos pouquinhos. Não esqueçam de trocar os números, tá? Rede social. Vamos voltando, vamos voltando. No intervalo vocês vão poder compartilhar mais um pouquinho, tá? Vocês aproveitarem o máximo de conexões possível.
Valeu, Milton. Fechou. Tem gente escrevendo contato até no crachá, para não perder. Então vamos voltando para a gente fazer uma outra atividade rapidinho, tá? O que eu vou precisar que vocês façam agora? Eu vou precisar preciso de 2 pessoas para falar um pouquinho de como foi a atividade, tá? O que vocês sentiram? Como foi fazer essa conexão, fazer esse compartilhamento, tá bem? Quem gostaria? Você quer? Temos falta uma pessoa só. Vamos lá, você quer ficar aqui em pé, aqui na frente? É isso aí. Bem, a atividade foi bem interessante, apesar de já ter conversado com a minha amiga ali na hora do almoço. Foi um outro foco, outras perguntas, e que eu gostei muito. Eu conversei com a Mariana, ela é daqui de Sobradinho, e aí o que nós conversamos? Essa oficina me fez com que acreditasse mais nas pessoas, acreditasse mais em mim também. E aí ela falou uma coisa interessante. Eu falei, o que você sabe fazer? Uma das coisas. Qual a sua habilidade? Ela disse que é fazer trança. E aí, o que você tem? Ela não falou em material, ela falou em tempo e talento. Se ela tem talento, ela tem tudo. E ela tem tempo. Aí ela disse que queria fazer um checkmate esse ano, em 2026. Eu falei, como assim? Ela disse, uma mudança de vida, no geral. Uma mudança financeira. Mas não só para ela, é uma mudança para quem ela vai dar essa oficina, para quem ela vai ensinar. Então, ela quer compartilhar. E isso é muito importante. E aí, eu tenho que falar do meu? Posso falar? Tá. E aí, eu achei muito interessante. E o meu, eu pensei assim, nesse momento agora, que eu poderia compartilhar, dando uma oficina de escrita criativa, que é uma oficina simples, não precisa de muito material, não precisa de de um local adequado, né? Pode ser um lugar simples, que tenha cadeira e que tenha uma prancheta ou uma mesa, dá para se fazer isso. E foi assim que eu fiz a minha primeira oficina criativa. Como eu escrevo livros infantis, que eu gosto de escrever isso, eu pensei em dar essa oficina criativa, começando pelos jovens. Porque o jovem precisa sair desse celular, sair dessa internet e usar mais a mente, ler e escrever. Então, meu alvo seria incentivar o jovem a ler e a escrever. E aí eu pensei, meu alvo nesse novo ano seria isso, incentivar o jovem a ler e escrever. E ele começar e ver que tem capacidade de escrever um livro, mesmo sendo criança, mesmo sendo jovem. O meu primeiro livro, quem ilustrou foi minha neta de 6 anos. E eu falo para as crianças, você pode. Então, é a partir daí que nós vamos mudar e melhorar um pouquinho a escrita e a leitura desses jovens. Isso, parabéns, palma, pessoal, para ela. Isso aí. Muito bem. Que Deus abençoe muito esse plano seu em 2026. Alguém mais quer compartilhar? 2 minutinhos. Dou-lhe uma. Quer aproveitar? Boa tarde, gente. Meu nome é Shirley e eu trabalho a minha habilidade, gente, é com prestação de contas, tá?
Eu ajudo muitas das OSCs a fazer as prestações de contas, eu ajudo a fazer um plano de trabalho bacana, eu ajudo a fazer um projeto bacana, a desenvolver esse projeto, né? Eu gosto muito de fazer isso. Além de ser gestora de vários projetos, que são programas de governo, né? Que é o Qualifica Móvel, o Qualifica DF, o fixo, né? Que fica lá no setor comercial. Então, todos esses projetos, eu sou gestora deles, né? E organizo, né, a prestação de contas, para que elas não cometam o erro de não passar, né, na prestação de contas. Porque vocês sabem que, quando a prestação de contas ela é rejeitada, se a OSC ela não for atrás, ela acaba caindo no SIGO, né? Que aí é o fim, né? E vocês não podem pegar outros projetos. Então, eu gosto muito de fazer isso. Eu trabalho na SQP, lá na Secretaria do Trabalho, e ajudo muitas OSCs. Além de ter por fora, né? Eu ajudo, eu sou consultora, né? Junto com uma pessoa, numa OSC, e a gente ajuda nesse trabalho também. E a minha... qual é o quê? Qual o impacto que eu quero trazer? É ajudar várias OSCs a se manterem no mercado, gente. Por quê? Porque essas OSCs, se mantendo no mercado, elas vão impactar vidas. E são muitas vidas, né? E quando a gente faz esse trabalho colaborativo, né? Quando a gente faz esse trabalho colaborativo, a gente ajuda muitas pessoas, e essas pessoas nos trazem em dobro. Vocês não imaginam o que é você ouvir de uma pessoa dizendo assim: Shirley, você me ajudou muito. Você foi uma pessoa que me trouxe para a realidade. Eu saí da depressão. Gente que sai da depressão por conta de um trabalho que a OSC fez, né? De um trabalho, de um curso, de uma palestra. Quantas pessoas foram impactadas, né, com isso aí? Então, quando você ajuda a pessoa, ela te dá em dobro, não é? E é isso que eu vim trazer aqui para vocês. Muito obrigada. Obrigado, Shirley. Uma salva de palmas. Deus abençoe. Continue, quando tiver o café, quem vocês não falaram, continue trocando o número de telefone, pelo menos, uma rede social, tá? E aí, outro ponto importantíssimo, que me fez quebrar muitos ciclos. Quando vocês tiverem a oportunidade de falar, antes eu levantava a mão sem saber o que eu ia falar. O pessoal falava, tem a oportunidade de falar. Eu levantava a mão, chegava lá na frente, eu dava um jeito, tá? Por quê? É a oportunidade que vocês têm, às vezes, de vender a ideia de vocês fazerem conexão também, e, principalmente, quebrar esse vínculo da fala, de poder aparecer, tá bem? Quem faz parte da gestão de instituição, normalmente é quem está muito na frente. Então, tem que fazer mais reunião, fazer conexões também. E a questão da comunicação, né, a gente tem aqui um especialista, que é a nossa Rayane, nossa amiga Rayane, que manda muito bem nesse quesito da comunicação. Depois trocam ideia com ela também, porque facilita muito. Quando vocês passam a se comunicar melhor, vocês começam a entender o que realmente, de fato, vocês precisam falar em determinadas situações. E todo momento é o momento de você vender o seu peixe, tá? Então, a todo momento, se eu estava no ônibus, se eu estava no elevador, minha esposa fala assim, que eu pareço político. Eu entro em qualquer lugar, eu posso ir para qualquer canto no mundo que eu vou arrumar uma pessoa para conversar, eu vou trocar uma rede de contato, é o que possibilita acontecer muitas coisas dentro da nossa vida. Às vezes, 30 segundos, 1 minuto de conversa, pode ser que você encontre a pessoa que é o decisor, é um movimento, é o combustível que faltava dentro da sua instituição, dentro do seu projeto, para fazer com que ele aconteça. E muitas vezes a gente retrai, né? Fala assim, não vou falar da minha ideia porque eu vou incomodar. Eu sempre vou falar alguma coisa, eu sempre vou estar ali pronto para fazer um contato, uma conexão, porque eu sei que vai ser valioso, tá? Espero que tenha sido valioso para todo mundo, esse quesito da partilha. É o que vocês precisam fazer no dia a dia. E aí é onde a gente começa a entender o quê? Por que a gente tenta fazer tudo sozinho? Porque, na maioria das vezes, né, a gente tem 4 vilões muito silenciosos. O primeiro é a escassez, não vai dar, não tem, não consigo, eu vou atrapalhar essa pessoa. O controle, se eu soltar vai dar ruim.
né? Só eu faço direito, então eu não quero compartilhar nada. Então, por exemplo, é um projeto? Não, só eu faço esse projeto, ninguém toca aqui, é só eu e pronto. E se você adoecer? O que acontece? Quem é que cuida? Aonde que sabe que está a senha? Aonde que faz o projeto? Quem faz a reunião? Então, a gente precisa ter esse controle maior. E lá dentro do curso também do podcast, eu até falei muito sobre isso, que é a questão do WhatsApp, né, de vocês terem backup do WhatsApp, dos contatos, das conversas que você tem. Por quê? Eu já peguei várias instituições que assim, ele está com a reunião marcada e a pessoa precisa mandar uma localização, ou está dependendo de um detalhe, o WhatsApp apaga, acaba tudo. Aí você vai restaurar de novo, aí não volta aquelas conversas que são importantíssimas. Então, são detalhes que no dia a dia vocês precisam ter uma atenção. Um documento bem salvo, utilizar sempre o WhatsApp de negócios, não usar o WhatsApp pessoal, não misturar. Por quê? É controle. Porque se você perder uma vez, para você ter de novo todas aquelas informações, às vezes são informações valiosíssimas. Às vezes é um detalhe, é um endereço, é uma localização, é uma informação ali, é um valor. E a nossa mente, ela é 350 volts. Então, assim, eu nem lembro o que eu almocei ontem. Imagina uma informação que eu já passei por várias outras informações, né? Conversei com várias pessoas com informações diferentes, então eu preciso ter esse controle melhor, tá? O medo, claro, né? Medo de pedir, medo de não receber o não, medo de parecer fraco, porque muitas das vezes quando você vai pedir alguma coisa, a nossa cabeça fala assim, nossa, não vai lá não, ele vai te dizer um não, ele vai falar mal de você, ele vai te maltratar, ele não tem tempo, não, porque ele não consegue. Muitas das vezes, a pessoa que você menos acha que não vai te ajudar é que vai te ajudar. Aquela pessoa que você tem certeza que vai te ajudar, normalmente é aquela que te deixa na mão. Normalmente, né, por experiência própria. Então, quando você vai ali, você vai buscar, né, pessoas que, eu costumo falar assim, você é sempre a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, quando você olha para a sua mesa, para o seu ciclo, e você vê que o seu conhecimento está maior do que a dessas pessoas, você já tem que procurar uma outra mesa. Não é que você vai deixar de andar com essas pessoas, mas você vai buscar mesas que façam você aprender. Porque chega um momento que você está ensinando demais e não está aprendendo, alguma coisa tem. Então, não é melhor eu procurar uma mesa onde tenha, sei lá, pessoas que tenham sucesso, seja primeiro, segundo, terceiro setor, que ela tem um movimento ali que vai fazer elevar o seu nível? Porque sabe aquela mesa que você senta aqui e você fala, caramba, não sei nada que esse povo está falando, mas está legal. E aí você começa a anotar, e você chega em casa, começa a pesquisar, fala, nossa, que assunto interessante. Em uma outra rodada de conversa, você já chega em outro nível. Você já chega conhecendo alguma coisa. Você descobriu alguma coisa no processo. E isso é o bom, você está sempre em aprendizado, tá? E uma outra coisa, ego. Tá? Dentro de todos os setores tem, e dentro do terceiro setor não podia faltar. Eu dou conta sozinho, eu que vou fazer. E aí, o ego em si, eu não vou pedir. Eu não vou naquela instituição. E aí entra algumas questões. Eu não vou naquela instituição porque aquela pessoa passou por mim, ela nunca falou comigo, então eu não vou lá. Às vezes a pessoa não sabe nem quem você é. Às vezes ela está com um monte de coisa para fazer, um monte de processo. É igual como fala, né? Eu não usei meu óculos, eu nem te vi na rua. Então acontece no dia a dia. É muito corrido, mas não é por isso. Você já conversou com ela? Não. Você já sentou numa mesa, você já trocou uma ideia, uma informação? Não. Como é que você está julgando uma pessoa sem você conhecê-la? Né? E aí é onde cai muitas fichas. E aí, quando o ego em si, né, ele custa muito caro. Porque muita ansiedade, você começa, igual eu falei, fazer uma fusão entre pessoal e profissional. Você começa a pegar dinheiro do seu salário para cobrir coisa da instituição. Você começa, o pessoal te liga meia-noite, estou precisando de uma cesta, espera aí que eu vou dar um jeito. Liga para um, liga para outro. Está precisando de não sei o quê. Aí qualquer hora você para o que você está fazendo e vai. Isso é um sacrifício que você está fazendo pela sua vida, pela vida das pessoas que estão à sua volta. Porque o terceiro setor, ele consome. E se você não profissionalizar, não buscar uma base ali para você continuar caminhando, você vai ter um impacto gigantesco. Então, é solidão, desistência, tá? Então, querendo ou não, tem todo um processo aí por trás. E a colaboração em si, ela não é uma bagunça, tá?
é acordo simples, é confiança, é casar, tá? Tem que ter ali uma junção. E aí é onde que a gente tem, né? A transparência, então é uma conversa simples, mas transparente. Eu tenho que ser justo com as outras pessoas. Um dos meus valores que eu mais gosto é a questão da justiça. Eu preciso ser justo, tá? E entrar com o objetivo claro, com papéis definidos, com a fala bem feita, né? Com tudo no lugar certo. Então a gente precisa ali ter essa noção de ser transparente. Reciprocidade, então ganha real. Eu não vou entrar numa parceria só para mim ganhar. Eu tenho que ter essa noção que a outra parte também precisa ganhar. Por quê? Porque se a corda está só para um lado, a balança está só pendente para um lado, essa parceria ela não vai durar. Ela vai se quebrar ali durante o processo. Tá? Então a gente tem que ter essa noção também. Então reconhecer o outro, o valor do outro, a habilidade do outro, tá bem? Governança, né? Então assim, tudo que é combinado, tudo registrado. Não custa nada você fazer um contratozinho ali, todo mundo assinar no final. Você está acordado? Está acordado. Antigamente, um aperto de mão valia muita coisa. Só que com a nova geração, com tanta informação, eu falo que um contrato é melhor do que um aperto de mão. Tá? Então, registra tudo, deixa tudo formal, porque vai ajudar vocês. E, claro, né, a gente entra nesse percurso, né, das formas, já finalizando com vocês. E aí eu deixei as 5 formas de colaborar de hoje para amanhã, tá? E pelo resto da vida de vocês. Então, vamos começar a compartilhar espaço. Eu sei que tem gente que tem espaço ocioso, que poderia ceder para outra instituição, executar um projeto. Tem gente que tem ali, né, pode fazer compras coletivas, às vezes vai fazer compra para a instituição, junta com outra instituição, às vezes você comprando acima de 5 sai mais barato. Então, um compra 3, outro compra 2. É material de escritório, por exemplo. Vamos compartilhar para ficar mais barato? Banco de talentos. Às vezes eu tenho aqui, sei lá, o Hélio tem uma base de palestrantes maravilhosa. E você está lá sofrendo atrás de palestrante. Às vezes uma outra instituição tem costureiras maravilhosas, pode ceder para você. Então você pode fazer uma troca de banco de talentos. Às vezes eu estou precisando da prestação de contas. A minha amiga Shirley tem. E ela vai me oferecer a prestação de contas, eu posso oferecer outra coisa para ela, uma palestra, enfim, sempre uma troca, tá? Campanhas conjuntas, às vezes vocês vão fazer campanhas da sua instituição, às vezes, sei lá, vai contratar, um exemplo, um carro de som, uma influência, enfim. Por que a gente não pode fazer essas campanhas juntas? Né, para a gente impactar mais, para a gente atingir mais pessoas. E a mesma coisa... rede de conhecimento. Às vezes a gente tem uma planilha que é maravilhosa. Eu posso mandar para a minha outra instituição porque ela tem dificuldade em prestar conta. Às vezes eu tenho um formato aqui de um processo que funciona muito bem e a outra instituição está penando. Você está vendo que ela está sofrendo? Por que eu não posso compartilhar esse conhecimento com ela? Tá? Da mesma forma, né, os aprendizados, os contatos, compartilhar a base de beneficiários. Às vezes a Shirley tem um projeto maravilhoso, atende muitas mulheres. A outra tem uma base que atende só homens. A grande maioria dessas mulheres tem esposos. Então, por que eu não posso captar essa base dela para me poder utilizar aqui? Então, a gente pode compartilhar esses beneficiários, porque, às vezes, o que não é para um, eu atendo o outro, fortalece a comunidade, aumenta o nível de conhecimento também. Pode falar. Já para finalizar, não, o povo me bate. A maioria das prestações de contas que eu faço, o pessoal não consegue atingir o objeto. Às vezes, a OSC, ela coloca lá assim, que o objeto é para capacitar 200 pessoas. Ela não consegue atingir aquilo ali. Só que aí tem a ONG ali do lado, né, a OSC do lado, que ela pode ajudar. Em quê? Em colocar mais alunos ali dentro, né? Para que essa OSC consiga atingir o objetivo dela, né? Eu tenho tantos alunos aqui que gostariam de fazer esse curso aí que você está oferecendo, né? Que aí você vai conseguir atingir o seu objeto. Então, gente, isso é muito importante, porque quando a OSC não consegue atingir o objeto, e hoje a lei está bem rígida, a OSC ela tem que conseguir atingir o objeto, ela não consegue passar na prestação de contas, tá? E isso é bem sério, tá bom? Obrigado, Shirley. Então,
Então, tá vendo como às vezes a gente complica o que é o simples. Então, eu posso muito bem fazer esse compartilhamento, né, fazer essa junção, porque o que um está sofrendo, o outro pode ir lá e te ajudar. Então, a experiência de um gera, né, uma resolução de um problema de outro, tá bom? Então, depois eu vou pedir para mandar esses slides lá para vocês também, tá? Então, a matemática do impacto. Somar é bom, conectar é melhor ainda. Vocês viram as conexões que vocês fizeram? Vocês ouviram outras histórias, se conectar, já foram lá para o Instagram, já viram os projetos, vocês trocam ideias de pessoas que nunca tinham se visto, nunca tinham se falado, às vezes até sabia que existe a instituição, mas não sabia direito o que é, qual que era o propósito. Então, se conectar sempre é bom, tá? Dentro desse, por fim, né, para a gente finalizar, né, dentro dessa lógica em si, a rede muda destinos e eu sou a prova disso. E a mensagem que eu queria trazer para vocês era exatamente essa. Olha da onde eu saí, onde eu estou, todo o trajeto, por tudo que eu passei. E se não fosse o terceiro setor gerando conexões junto com o segundo setor, talvez eu não estaria aqui hoje. Talvez eu estaria realmente lá dentro de uma fazenda, cuidando de animais, de plantas, né? Poderia ser um outro destino. Porém, o terceiro setor fez um resgate. Muitos outros jovens, como eu, como tantos outros, né, como a gente falou do terceiro ano, eles estão buscando cada vez mais um ponto focal para poder mudar. Não só jovens, né? Eu gosto muito de projeto, por exemplo, para a terceira idade, enfim. Então, tem muitas pessoas procurando projetos para se conectar, para mudar de vida. E vocês são um ponto focal dessas pessoas. Então, elas olham para dentro da instituição de vocês e muitas vezes as pessoas falam assim, só olha para mim porque é caridade. Não, porque ela está enxergando em vocês a mudança que elas querem. Ou aquele degrau. Lembra que eu falei do degrau lá? Às vezes elas estão olhando para você e falam assim, nossa, você é o degrau que eu precisava para mim sair dessa vida ou mudar essa vida. Não é igual falou da capacitação. Não é ali entregar o peixe, mas ensinar a pescar. E durante o processo, o terceiro setor me ensinou a pescar. Não ficar esperando o peixe. Então, tanto que eu fui me motivando cada vez mais a continuar crescendo e evoluindo, tá? Aqui foi só um pouquinho do resumo, né? Que eu falei que eu tinha metade do quilo. A diferença. Sem barba, só o fiapo, como dizem, né? Então, assim, a gente muda de paradigmas, né? A gente rodou esses projetos, a gente viveu momentos, situações, né? E eu fico feliz por tudo que eu realizei e sou muito grato de onde eu vim, né? E para o que eu estou construindo também, todas as pessoas que passaram durante esse percurso, tá bom? Pessoal, é isso, tá? A motivação acende, o método sustenta. Continuem fazendo os processos de vocês, que vocês vão longe. Parabenizo cada um de vocês por estarem aqui, por mudar o mundo de vocês, para mudar o mundo de outras pessoas. Muitos sonhos dependem de vocês, eu espero ver vocês cada vez mais nesses treinamentos, nos cursos, fazendo as instituições de vocês ganharem um ponto gigantesco dentro do nosso mapa, tá bom? E é isto. Finalizei. Obrigado, viu?